pouco, Joel, a sexta-feira começou agitada. Sabe que ontem a gente teve a publicação daquela portaria no Diário Oficial da União que não exigia, mas dizia ali que era importante quem está entrando no Brasil apresentar um comprovante de vacinação. Caso contrário, faz quarentena, certo? Aquela o quê? Foi publicada o quê? Você falou? Uma portaria no pensei Diário que era porcaria. Algumas pessoas chamaram disso, porque falaram que não ia ter efetividade alguma. E aí hoje de manhã, logo bem cedinho, o site do Ministério da Saúde estava fora, o Conect SUS estava fora. E aí como é que faz para a gente consultar o nosso comprovante de vacinação? E baseado nisso, a gente pode ter mudanças, inclusive, no funcionamento dessa portaria. Há uma preocupação de quem está cadastrado nesse sistema, de que os dados sejam vazados, de que hackers tenham acesso a dados pessoais, endereço, telefone, RG, por exemplo. A gente vai para Brasília para falar exatamente sobre isso. João, quem é o repórter que está com a gente de Brasília acompanhando esse assunto? Agora há pouco teve coletiva, né, no Ministério da Saúde? Pois é, Ana, exatamente. O Márcio Rocha está aqui para repercutir tudo o que aconteceu nesta coletiva. Esses hackers não param, né? Viu? Mas é muito conveniente um ataque no dia seguinte dessa portaria, né? Tudo é muito estranho. E quando você ataca alguma coisa do governo federal e essa alguma coisa tá ligada à vacina, você começa a pensar em tantas outras possibilidades, né? Então. Vamos falar a verdade. Agora eu espero que haja uma investigação pesada mesmo para identificar esses caras, Ana, porque você deve ter visto. Eles entraram em contato com o governo federal pedindo resgate. Falando, olha, nós queremos tanto em grana, em criptomoeda, para liberar o que está retido agora. Olha que ponto chega. Exatamente. Justamente porque a criptomoeda é muito mais difícil de ser rastreada, né? Márcio Rocha, o que a gente já sabe em relação a isso? A Polícia Federal já tem confirmação de que os dados foram roubados? O backup de fato existe com os nossos comprovantes de vacinação? É muita pergunta, eu sei. Boa tarde para você. Oi, Márcio. Boa tarde. Oi, Joel. Oi, Ana. Oi, João. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Como vocês falaram aí mais cedo, né, o Rodrigo Cruz, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, ele veio, inclusive, aqui para o Palácio do Planalto mais cedo, né, falou que ia falar, disse que ia falar com a imprensa depois de participar de uma reunião na Casa Civil, mas ele saiu daqui sem falar e foi falar lá no Ministério da Saúde. O que foi anunciado? Que por causa exatamente desse ataque hack, né, que foi sofrido nessa madrugada de sexta-feira, o Ministério da Saúde decidiu suspender o início da vigência dessa portaria que vocês falaram mais cedo aí, que determinava a apresentação do comprovante de vacina e também de teste negativo de Covid-19 para viajantes que quisessem entrar no Brasil por via aérea. A portaria original determinava que a cobrança seria feita a partir de amanhã, dia 11, mas por causa dessa instabilidade causada pelo ataque hack, né, que foi sofrido no sistema durante a madrugada dessa sexta-feira, a cobrança acabou adiada para pelo menos o próximo sábado, dia 18. Lembrando que o site do Ministério e também a plataforma Conect SUS foram alvos de um ataque hacker nessa madrugada e, segundo o governo, alguns serviços já foram retomados, mas outros ainda estão indisponíveis, inclusive o Conect SUS. Segundo a Polícia Federal, neste primeiro momento, ainda não há confirmação de que dados foram extraídos. Então, a princípio, nenhum dado foi perdido. E lembrando que nessas investigações, as investigações continuam sobre esse problema, mas que também vai contar com a colaboração, essas investigações vão contar com a colaboração do Gabinete de Segurança Institucional. Lá em Belo Horizonte, mais cedo, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o culpado pela invasão será exemplarmente punido e os dados não serão perdidos. Lembrando também que o Departamento de Informática do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, diz que está atuando com a máxima agilidade para o restabelecimento dessas plataformas, e a gente conversou também com alguns interlocutores lá do Ministério da Saúde que afirmam que o ataque está sendo tratado como um assunto sensível. Eles dizem que a invasão foi muito pesada, foi muito forte e que todas as plataformas do Ministério podem demorar ainda alguns dias para retomarem ao funcionamento normal. E essas plataformas, né, esses serviços, incluem também os comprovantes de vacinação. E a gente tem também relatos, inclusive, de ouvintes aqui em Brasília, falando que não conseguiram nem mais acessar essa plataforma. E durante esse ataque, uma mensagem deixada pelos criminosos apontava, né, que os dados foram extraídos e copiados e, como vocês falaram, né, pediam para que o governo entrasse em contato para retomar esses dados. Lembrando, só para contextualizar mais um pouco, né, essa portaria interministerial determinava exatamente que os viajantes que quisessem entrar
no Brasil pelos aeroportos, né, pela via aérea, deveriam apresentar esse comprovante e também, se não estivessem completamente imunizados contra a Covid-19, deveriam fazer uma quarentena de 5 dias. Isso valia tanto para brasileiros quanto para estrangeiros que não estiverem com a imunização completa 14 dias antes do embarque. Além disso, né, essa portaria determinava também que eles deveriam informar o endereço onde eles iam fazer essa quarentena para que as autoridades brasileiras ficassem cientes, né, de onde esses passageiros iriam se isolar, né, durante essa quarentena. E depois desse período, né, eles precisavam fazer um teste de Covid-19 e seriam liberados, né, quando o teste desse negativo. Inclusive ontem, né, o presidente Jair Bolsonaro criticou bastante, né, falando que não poderia aceitar esse passaporte vacinal, já que ele não tinha sido vacinado e que defendia o direito das pessoas também de não serem vacinados. E ontem também o ministro Marcelo Queiroga defendeu que essa portaria garantia que não houvesse, né, uma discriminação entre os viajantes que são vacinados e os viajantes não vacinados. Então, a gente segue na expectativa, como eu disse anteriormente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está em Belo Horizonte, existe a expectativa que ele fale lá na capital mineira sobre esse assunto, e agora a gente fica na expectativa para saber se vai voltar ainda hoje, né, ou se será uma semana aí de restabelecimento desse ataque hacker lá no sistema do Ministério da Saúde. Portanto, a gente vai continuar acompanhando, porque o que mais importa nesse instante, né, Márcio e Joel, acho que é a gente conseguir falar para as pessoas, olha, o sistema está restabelecido, você já consegue consultar o seu comprovante de vacinação, teus dados já estão ali dispostos, porque assim, quando você vai num posto de saúde, você recebe um papelzinho, né, como você gosta de falar. E aí a pessoa às vezes perde, Joel, a massa. Mas o papel, eu me lembro bem porque eu me vacinei sexta-feira agora, tem uma semana. Você tomou a terceira dose. Você entrega o papel, você sai com o papel, mas antes de ir embora, eles pegam aquilo que está escrito no papel e lançam no sistema. Não, mas eu digo, se você precisar mostrar, alguém tem, por exemplo, um evento nesse fim de semana, você vai num show, por exemplo. Tem o físico lá. Não, exato. Agora, sim, se você não estiver com esse papel físico, né, existem alguns estados que têm sistemas próprios para você consultar. São Paulo tem, por exemplo, um programa específico para você ir lá e baixar igual placa o seu de comprovante carro, né, de vacinação. Hoje você não precisa do documento. Sim, mas alguns estados não lá... têm. Então, se você perdeu o papel e está sem o acesso ao Conect SUS em um desses estados, fica sem o comprovante em mãos. Então, isso, de fato, pode atrasar a vida de quem está nos acompanhando. Não, e já é tão difícil hoje. É uma confusão danada, né? É muita informação. Não deve ser fácil você fazer esses cadastros todos. E, de repente, aparece hackers para complicar ainda mais essa situação, esse momento. Pois é. Né? E ainda tem coragem de pedir resgate. Eu fico pensando, será que não tem como rastrear, não? Sabe, eu tô curioso nessa investigação. Porque se os caras pediram resgate, ô Márcio, é porque eles entraram em contato com alguém. Né? Entraram em contato com alguém do governo federal. Ou com algum órgão do governo federal. Não é possível que eles não deixam nenhum tipo de rastro. Eu não consigo imaginar um caminho sem qualquer rastro, sem qualquer pista, para que a polícia tenha condição de identificar a origem, ô Márcio. Pois é, João. Ainda tem um detalhe que, independente dessa situação, a gente tem que lembrar, né? A Polícia Federal está trabalhando nesse caso. O Gabinete de Segurança Institucional também está trabalhando, ou seja, não é pouca coisa, né? Porque se fosse um ataquezinho qualquer, não englobaria tantos órgãos, né? Inclusive órgãos de segurança aqui do governo federal. Vocês falaram aí sobre a situação de São Paulo, deixa eu só dar um toque aqui no que está acontecendo aqui em Brasília, claro. Que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal já avisou aqui que enquanto o Conect SUS estiver fora do ar, quem for tomar a segunda dose ou a dose de reforço, né, tem que levar o cartão físico, né, o cartão de papel, cartão que nas unidades básicas de saúde os enfermeiros entregam, né, para o paciente depois que toma a vacina, exatamente para comprovar quando tomou, né, qual foi a data que tomou a primeira dose ou tu vai tomar a dose de reforço. E também para saber qual foi o fabricante o paciente foi imunizado. Porque como os sistemas do Ministério da Saúde estão fora do ar até o momento, né, as equipes da Secretaria aqui de Brasília não têm acesso ao banco de dados, né, então precisam preencher essas fichas à mão e aí depois vão pegar todas essas fichas e passar para o sistema online. Então imagina o transtorno que deve ser. Aí aqui em Brasília a gente já está começando, né? Ô Márcio, isso aí que você disse é grave.
essa exigência do cartão de vacinação mesmo, o cartão físico, ela está ocorrendo agora aí no DF, é isso? No Distrito Federal? Você sabe dizer se os outros estados estão também já colocando isso como exigência devido a esse problema? Não, ainda não. Ainda não tem nenhuma confirmação de outros estados. Como a gente sabe aqui, trabalha mais perto aqui de Brasília, né? A gente tem mais acesso à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. De todo modo, já dá para dizer o seguinte, esse ataque aí já começou a complicar a campanha de vacinação. O João Rossetti já está entrando em contato nesse momento com alguém da Prefeitura aqui de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde, para sabermos se há algum tipo de complicação ou não, se aqui também será exigido o cartão físico ou não. Eu espero que não. Eu espero que haja uma independência nesses sistemas. Sabe, que cada estado, que cada prefeitura tem o seu sistema próprio e que esse sistema não seja abalado devido a um ataque no site do Ministério da Saúde, né? Nós entraremos daqui a pouquinho com essa resposta, com certeza. Márcio, muito obrigado, viu? Um abraço para você aí, um bom trabalho, Valeu, meu amigo. Márcio. Bom final de semana. Abraço, pessoal. Até mais. Bom, o Márcio focou mais, Joel, nas investigações desse ataque hacker e nessa entrevista coletiva que foi dada agora há pouco por representantes do Ministério da Saúde, né? O secretário executivo do Ministério da Saúde, o Rodrigo Cruz, foi quem conversou com os jornalistas.